A sua esposa pode falar para um homem de Deus a respeito da tua vida? Se ela fosse falar, o que ela diria de você? O que ela contaria de você? Como ela se referia à tua pessoa? Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. É isso que toda sexta-feira, 19 horas da noite, nós estamos falando. Minha família em outro nível. Já levou sua família para um nível maior? Vem comigo nesse vídeo, porque aqui vamos falar sobre a palavra de Deus. E através da palavra de Deus você vai ter condições de levar sua família para um nível um pouco mais elevado. Vem comigo agora. O livro de 2 Reis, no capítulo de número 4 e versículo de número 1, diz dessa forma: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio os credores agora para levar os meus 2 filhos para serem escravo. Olha, que dificuldade que essa mulher está enfrentando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e o versículo de número 1 a seguir, é que essa mulher destaca muito bem a respeito do marido dela. Ora, a vida pode fazer com que nós encontramos em momentos que aparentemente não tenha saída, aonde somente uma força sobrenatural poderia fazer-nos transportar para um nível acima das provações ou dificuldade. Então, Jesus está aqui para nos ajudar. Enquanto muitos nesse momento entram em desespero e acabam correndo para os braços da morte, nós não corremos para o braço da morte, nós corremos para o braço de Cristo, porque sabemos que para o Senhor nada é impossível, nada é impossível. Deus pode resolver qualquer tipo de problema que aparecer diante de nós, se nós buscarmos a Ele. E isso que esta mulher vai fazer muda a história dela. Ela vai destacar algo importante a respeito do seu marido para o profeta. Olha que interessante. Ela não vai reclamar da dificuldade que ela está vivendo em primeiro lugar. Ela não vai falar da situação que está difícil em primeiro lugar. Ela vai falar a respeito do marido dela. Deixa eu perguntar para você, a sua esposa pode falar para um homem de Deus a respeito da tua vida? Se ela fosse falar, o que ela diria de você? O que ela contaria de você? Como ela se referia à tua pessoa? É importante nós olharmos para dentro do texto, que no versículo 1, ela vai dizer, meu marido. Imagina se o relacionamento dela não fosse bom, se fosse um relacionamento ruim. Aquele homem que vivia comigo, não é isso? Olha, graças a Deus que aquele camarada faleceu, graças a Deus que ele morreu, mas eu tô com um grande problema, e isso ela ia dizer para Eliseu, mas ela se refere ao seu marido dessa forma, meu marido, com orgulho, com a boca cheia, para falar a respeito do seu esposo, e ela destaca algo importantíssimo, ela vai dizer, meu marido, teu servo. Ela destaca a palavra servo. Olha que interessante isso. Um servo é uma pessoa que exerce serviço ou obediência, sendo subordinado a outra pessoa ou entidade. E ela está dizendo, meu marido, teu servo, ou seja, alguém que prestava serviço à tua pessoa e a Deus, alguém que era obediente, alguém que era subordinado a você. Irmã, no mundo em que nós estamos vivendo, o que nós poucos temos é servo. Temos poucos servos. Temos mais senhores do que servo, mais pessoas achando que pode e deve mandar do que pessoas dispostas a servir. É necessário nós entender, quando ela vai falar a respeito do seu marido, ela destaca isso. Meu marido, teu servo. Alguém que servia. Afinal de contas, quem não serve para servir, não serve para ser servido. Isso é um jargão que nós conhecemos aí, que há muito tempo percorre. É interessante isso, que ela fala assim, meu marido, teu servo. E você sabe o que é importante no servo? Porque, olha, vou destacar para você dentro da Bíblia Sagrada, por que é importante a gente ser servo?
Abraão vai chamar um dos seus servos, a saber, um dos mais velhos, que convivia com ele há um bom tempo. O nome dele é Eliezer. Vai dizer: Eliezer, vem aqui, vem aqui. Olha, eu preciso que você vá numa tal terra e busque uma esposa para o meu filho. E faz um juramento para mim que você não vai trazer de outro lugar, a não ser que seja dali. Você vai ter que trazer dali para mim. Eliezer vai fazer o juramento, mas antes do juramento pergunta: e se a moça não quiser vir? Não, se a moça não quiser vir, você está livre. Ele pega 10 camelos após o juramento. 10 camelos. Com presentes para levar para a moça, para o pai da moça, e embarca numa viagem longe. E vai até onde Abraão pediu para ele ir. E quando ele chega naquela terra, ele para diante de um poço. Presta atenção. Ele para diante de um poço, diante de uma fonte. E quando ele para ali, a primeira coisa que ele faz não é beber água. A primeira coisa que ele faz não é perguntar por alguém. Não, a primeira coisa que ele faz é uma oração. Porque servo é assim. Servo é assim. A primeira coisa que ele faz é conversar com o seu Senhor. Não importa o lugar que ele chega. O importante é ele conversar com Deus, conversar com teu Pai, com o seu Senhor. Para quê? Para que ele possa ter discernimento daquilo que ele vai fazer. E Eliezer vai fazer dessa forma. Ele vai fazer uma oração. E uma oração de muita fé. Ele vai dizer: Deus, eu vim aqui amando de Abraão, meu Senhor, buscar uma esposa para o seu filho. Prepara esta moça. Quando ela chegar aqui, eu vou pedir água para mim, mas eu não vou pedir para os meus camelos. Para os meus camelos, ela vai ter que tirar água e dar água para eles. Eu não peço para os meus camelos, eu vou pedir para mim. Já era algo impossível, pensa comigo, já era algo impossível por causa da região e o local aonde ele está. Aonde a cultura não é igual à nossa cultura brasileira. Uma mulher não conversa com uma pessoa estranha, ainda mais com um homem que ela não conhece. E ela sendo solteira, não, jamais conversaria. Não, de forma alguma. Era a cultura da época. E ele vai pedir água à mulher. Você lembra quando Jesus pediu água para a mulher samaritana? A primeira coisa que a mulher olhou é uma vestimenta. E identificou de onde ele era. E depois negou água para ele. Vem tu pedir a minha água, que sou uma mulher samaritana, e tu é um homem, judeus. Não, não te dou água. Negou. Então, a cultura da época já era difícil para Eliezer acontecer ali aquilo que ele tinha pedido para Deus. Mas o Deus que ele está conversando é o Deus do impossível. E quando ele faz a oração, Deus olha do alto do céu e fala assim: opa, é um servo que está orando. Se é um servo que está orando, eu vou responder a ele. Eu vou responder a oração dele. E Deus responde. Porque quando passa a moça para tirar água na fonte, Eliezer pede água para ele. Você pode me dar um pouco d'água? A mulher pega a água e dá para Eliezer. Quando ela olha para os camelos, diz: seus camelos já bebeu água? Ainda não, eu vou dar água para eles. Irmão, um camelo bebe aproximadamente de 100 a 120 litros de água. De 100 a 120 litros de água um camelo bebe. E o cântaro que ela está na mão cabe aproximadamente 15 litros de água. 12 litros e meio aproximadamente. Vou arredondar para 15 litros de água. E vamos arredondar que o camelo bebe 100 litros de água. Quantas vezes ela tem que descer até a fonte, encher o cântaro e levar água para o camelo? Quanta para um camelo? Agora você imagine 10 camelos. Isso significa que são 1000 litros de água que ela tem que tirar da fonte para dar para os camelos. É praticamente impossível, mas eu disse que Eliezer serve o Deus do impossível. Meu irmão, se você é servo do Deus do impossível, fica tranquilo que ele se encarrega de cumprir as promessas. Fica tranquilo que ele se encarrega de cumprir o desejo do teu coração, desde quando você se deleitar nele. Desde quando você... Irmão, a importância de ser servo. Porque quem não é servo nunca vai ver o milagre. Quem é servo apenas se distancia do grande milagre. Mas quem é servo se aproxima para vivenciar grandes coisas. Você lembra da mãe de Jesus? Quando chegou até Jesus e disse: acabou-se o vinho. Acabou-se o vinho. E Jesus disse: o que tem contigo, mulher? Não é chegada a minha hora? Por que não era chegada a hora ainda? Porque faltava pessoas dispostas a fazer a vontade dele.
O que era necessário era a pessoa estar disposta a obedecer. Ela reuniu os serviçais, os garçons da época, e disse: fazem tudo o que ele disser. Quando estava todo mundo reunido, disposto, dizendo: nós estamos prontos. O que é para nós fazer? Ele disse: enchei as talhas de água. Depois da talha cheia de água, pega a água e leva ao mestre-sala. Irmão, quando eles pegam a água no meio do caminho, não sei se na hora que pegou ali, não sei, mas se a hora que o mestre-sala pegou o copo na mão, a taça na mão, não sei, mas a Bíblia diz que a água se transformou em vinho, e não foi em qualquer coisa, foi o melhor vinho. O mestre-sala experimentou e disse: é diferente esse casamento. Não está igual às outras festas que eu participo, porque geralmente se oferece o melhor vinho primeiro, e depois, quando as pessoas já bebeu bastante, então oferece o inferior. Aqui vocês estão oferecendo o melhor em último lugar. É diferente esse negócio aqui, porque quando Deus faz bem caprichado e faz bom, melhor. Deus faz melhor, meu amigo. Agora, para eu receber a providência de Deus, eu preciso ser servo. Você está entendendo o que esta mulher está falando? Ela está dizendo: meu marido, teu servo, olha o poder aqui, teu servo, ou seja, ela está dizendo, se ele serve a ti, automaticamente ele serve a Deus, porque você serve a Deus, Eliseu. Você serve a Deus. E quem serve a Deus não sai e não fica desamparado. Deus ampara essas pessoas. Precisamos ser servo. E ela vai destacar outra coisa importante dentro do versículo de número 1. Além dele ser servo, ele é temente ao Senhor. Meu marido, teu servo, é temente ao Senhor. Irmão, ela está dizendo a Eliseu: meu marido foi um bom homem. Meu marido, para mim, foi alguém extraordinário. Você sabe disso porque ele era teu servo. E ele também era temente a Deus. Irmão, olha, isso aqui é muito forte. Uma boa parte não é temente, mas ela está dizendo: o meu marido é temente. Temos uma boa parte de pessoas teimosas, uma boa parte de pessoas que querem fazer do seu jeito, uma boa parte de pessoas que, quando o Senhor manda matar os amalequitas, lembra lá de Saul, mata os... Não, deixa viver. Olha, não é para sacrificar, é para governar. Governe, você foi chamado para governar, ele quer sacrificar, ele quer fazer aquilo que ele não foi chamado. Mas ela está dizendo: o meu marido é diferente. O meu marido é temente a Deus. E você sabe a importância de ser temente ao Senhor? Salmos de número 34. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Irmão, se nós somos tementes ao Senhor, nós não estamos sozinhos na terra. Se você é temente ao Senhor, se a tua família é temente ao Senhor, a tua família não está sozinha na terra. Porque os anjos do Senhor, está na Bíblia, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor está ao teu redor. Ou seja, está cercando você para que o inimigo não toque. Em outras palavras, está protegendo você para que o adversário da tua alma não toque. Lembra dos Salmos de número 91? Salmos não é a realidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Porque a tua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido, porque aos teus anjos dará ordem ao meu respeito. Irmão, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas é preciso ser temente. Ela está dizendo: os outros eu não sei, o esposo dos outros eu não sei, mas o meu marido era teu servo. E além de ser teu servo, era temente a Deus. Os anjos do Senhor acampam.
E tá aqui, Salmos de número 128, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Ô irmão, que palavra abençoada! Ô minha irmã, que palavra abençoada! Ela está dizendo, o meu marido era temente ao Senhor. Os anjos estavam ao nosso redor, protegendo nós, nos guardando. E tem mais uma, ele foi feliz. Do trabalho das mãos, não, nós sempre comeu, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Deus sempre providenciou. Quando achava que ia acabar, surgia alguma coisa. Deus dava providência. Mas tudo isso que ela está falando a respeito do marido dela era muito bom, era extraordinário e era válido se o marido fosse vivo. Porém, agora ela vai dizer, meu marido, que era o teu servo, que temia o Senhor, faleceu. E agora? Deixou uma grande dívida e os credores querem levar os meus filhos para ser escravo, mas eu aqui não quero abrir mão. Eu aqui não quero abrir mão. Eu não permito que isso aconteça, mas eu preciso de uma palavra tua, eu preciso de uma providência, porque eu não sei o que fazer. O que devo fazer? É por isso que Eliseu, no primeiro momento, vai dizer, o que posso fazer por ti, mulher? Porque enquanto o seu marido estava vivo, essas promessas que você falou aí eram válidas. Mas agora ele faleceu. Então as promessas que você falou não é válida. Mas Eliseu pensou em uma coisa. E é por isso que ele continua dizendo, declara-me o que é que você tem em casa. Porque se o marido era servo, era temente, automaticamente ele era prudente. Por quê? Lembra do rei Ezequias? O que Deus disse, mandando o profeta falar ao rei? Bota em ordem a tua casa, porque desta enfermidade você vai morrer e não vai viver. Eliseu está dizendo, se o teu marido era servo e era temente, a casa está em ordem. É por isso que ele não pergunta o que tem nas suas mãos. É por isso que ele não pergunta o que tem do lado de fora da sua casa, quantos terrenos você tem, mas ele pergunta o que você tem na sua casa, mulher. O que você tem em sua casa? Porque se o marido era prudente, ele deixou algo reservado na casa. Ele tinha reserva. Quem não é prudente não tem reserva. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. Quem não é prudente não leva reserva. Não leva reserva. Acha que vai chegar sem reserva. Mas quem é prudente, vou levar reserva. Porque talvez pode acontecer algum imprevisto. O amanhã pertence a Deus, é óbvio isso. O amanhã pertence a Deus, mas eu tenho que me prever. Eu tenho que tomar cuidado. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para o amanhã. Eu tenho que orar, eu tenho que ter reserva. Eu tenho que ter reserva. O salmista Davi vai dizer, Senhor, agora eu estou na guerra. Mas lembra, antes de eu estar na guerra, quanto sacrifício eu me ofereci ao Senhor. Quantas coisas eu fiz para o Senhor. Agora eu estou na batalha, mas a minha reserva precisa estar em ordem. Ele vai dizer, o que você tem em casa? Automaticamente a mulher fala, a tua serva não tem nada, porque ela olhou para dentro da casa dela e viu que não tinha nada. Não tinha nada, mas logo ela entendeu. O meu marido, tô pensando, tá? Pensa comigo. O meu marido sempre disse para mim, falte tudo, mas que não falte azeite. Falte tudo, mas que não falte azeite. Que falte tudo dentro da nossa casa, mas se tem algo que não pode faltar, é azeite. E ele trabalhou tanto. Você vai entender que aqui dentro dessa passagem eu tenho uma pequena botija de azeite. Um golinho de azeite eu tenho em uma pequena botija. Ou seja, o meu marido trabalhou tanto para ter azeite. Ele trabalhava para fora. Porque azeite, meu irmão, azeite não é fabricado em casa. O azeite é fabricado na fábrica de azeite. E ele trabalhava para fora para trazer azeite para dentro de casa. Opa! Vem aqui comigo. O que você tem levado para sua casa? Eu vou finalizar agora com essa pergunta. O que você tem levado para sua casa? Porque às vezes nós temos levado para dentro de casa aquilo que não vai mudar nada. Temos levado para dentro de casa aquilo que não é de valor.
Temos levado para dentro de casa aquilo que não pode mudar a história dos meus filhos, a história da minha esposa. Temos levado para dentro de casa aquilo que é válido apenas no momento. Mas esse homem levou para dentro da casa dele aquilo que valia o futuro. Eu vou reprisar. O homem levou para dentro da casa dele aquilo que valia o futuro. Meu irmão, leva algo que pode ser valioso no futuro. Hoje é bom, mas amanhã vai ser melhor ainda. Se nós tivermos isso aqui, nunca falte o azeite. Declara no que você tem em casa. E a mulher vai dizer: a tua serva tem uma pequena botija de azeite lá. O homem, o meu marido, buscou lá fora azeite para que a gente pudesse ter reserva dentro de casa. Não é muito, mas é o suficiente, Eliseu vai dizer. É o suficiente. Vai e empresta vasos vazios. E depois que você pegar bastante vasos vazios, entra dentro do seu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e então pega a pequena botija de azeite que você tem e começa a derramar sobre os outros vasos, porque acontecerá uma grande multiplicação. O que é isso? O homem buscou algo importante para ter dentro de casa. Por que ele buscou isso? Porque ele levou algo importante para casa, porque a casa é o lugar que todos retornam. A casa é o lugar que todos retornam. Então eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter paz, ter alegria, a minha casa precisa ter abundância. Casa é o lugar de descanso. Casa é o lugar onde se reúne a família. Casa é o lugar onde a visita vai se sentir bem ou mal. Então, se eu tenho algo importante, eu não posso colocar na rua. Se eu tenho algo importante, eu tenho que colocar na minha casa. O primeiro lugar para me levar algo importante e depositar na minha casa. Tem pessoas que o primeiro lugar que leva algo importante é para os amigos, é para os colegas, é para qualquer outro lugar. E por último leva para casa. Não, o primeiro lugar de você levar algo importante é para sua casa. É para sua família. O azeite não é fabricado na casa, mas o azeite tem que ter na casa. Busca fora e traz para dentro de casa. E ela vai buscar agora vasos vazios, porque o azeite ela já tem. O azeite ela já tem. Deixa eu falar algo para você. Botija não muda quadro, mas azeite transforma a vida. Botija não muda quadro. Pode ser a melhor botija, a mais bonita, aquela que você olha, nossa, que coisa linda, mas ela não muda quadro de vida, mas o conteúdo que está lá dentro, que é o azeite, muda a história das pessoas. É por isso que é importante eu ter botija, mas ter botija cheia de azeite. Saber aonde está a botija com azeite é importantíssimo para que o milagre aconteça. Quem é a botija cheia de azeite? Será que você é uma botija? E será que dentro de você tem azeite? Ou será que dentro de você só tem confusão, intriga, rebeldia, teimosia? Será que dentro de você só tem coisa que não presta? Irmão, é preciso, família, é preciso, dentro de você, ter azeite. Porque é de dentro de uma botija com pouco azeite que vai transbordar para os outros, que vai transbordar para a sua família. Talvez é com você, esposo, que eu estou falando, que você tem um pouquinho de azeite. É nesse pouco de azeite que vai transbordar tanto para você como para sua esposa e para teus filhos, para tua casa e para quem chegar aí. Fala, nossa, essa casa é uma casa abençoada, porque tem azeite. Eu quero orar por você, finalizando essa mensagem dizendo, se você é a botija que tem um pouco de azeite, vai transbordar para toda a família, em nome de Jesus. Haverá uma grande multiplicação de paz, haverá uma grande multiplicação de alegria, haverá uma grande multiplicação de bênção sobre você, se você tiver azeite. Seja prudente, faça como esse homem, mesmo que venha a faltar alguma coisa, que não falte o azeite, porque o azeite é importante para a conclusão do milagre. Amém? Feche teus olhos. Curva a tua cabeça, eu vou orar por você agora nesse instante. Pai, em tua presença nós estamos. Eu quero apresentar agora esta casa. Eu quero apresentar agora esta família.
Eu não sei qual é a situação que ele ou que ela está vivendo, mas eu entendo que o Senhor é o Deus da providência. Eu entendo que o Senhor pode mudar a história das pessoas. Por isso, muda agora a história desse homem. Senhor, vaso bonito não transforma vidas, mas vaso cheio de azeite transforma a família. Então, Senhor, esse homem e esta mulher que está com azeite, transborda eles, para que eles possam mudar a família. Em o nome de Jesus, eu retiro agora, pelo poder da tua palavra, toda palavra negativa lançada contra esta família, que caia por terra agora. Todo tipo de maldição é no nome de Jesus, o nome que há poder sobre todos os nomes, o nome que pode mudar a história. É no nome dele que eu clamo agora e digo: mal, não resista ao poder de Jeová. Sai desta família, sai desta casa, em o nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Você que até agora não compartilhou, compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe com uma família, compartilhe com uma pessoa, compartilhe no grupo aí. Isso, compartilhe no grupo. Vamos levar juntos o evangelho um pouco mais longe. Se inscreva, curte o vídeo, comente ele e compartilhe. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.